Olá, Jardim 3. Hoje é dia 17, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois vem domingo. Lembra daquela música que a gente sempre canta quando chega próximo ao final de semana? Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Que bom mesmo, porque amanhã a gente não tem atividade, a gente pode dormir até mais tarde, a gente pode ver mais desenhos, a gente pode brincar um pouquinho mais, né? E descansar, porque segunda-feira voltamos com a nossa rotina, nossas atividades e matar as saudades também. Bom, hoje a nossa atividade é no nosso livro Buriti, na página 24, vai falar sobre De Olho nos Esportes. A gente tem trabalhado na unidade 1 sobre os esportes e sobre os esportes olímpicos. Lembra que a Tia Neide contou uma história que falava sobre o começo das Olimpíadas? E que as Olimpíadas é um evento esportivo que acontece sempre de 4 em 4 anos e é feito um sorteio para cada vez que for acontecer essa Olimpíada, esses Jogos, um país fique responsável em receber esses atletas, em preparar o estádio, em ser responsável para cuidar de toda a parte olímpica que vai acontecer desses eventos. E a gente tem aprendido na nossa última aula, a gente aprendeu que também existem atletas que, mesmo com algumas limitações, que são as suas deficiências físicas ou mentais, eles podem participar, eles competem e eles ganham medalhas de ouro, troféus para nosso país também. Só que a Tia Neide vai fazer uma correção de uma seguinte palavra. Tia Neide trabalhou bastante a palavra paraolímpica, que é o esporte para esses deficientes físicos, é a modalidade deles. Então, olha só, esportes olímpicos são aqueles esportes onde atletas com corpinho perfeito, né, participam, e esportes paraolímpicos ou paralímpicos são os esportes que as pessoas com deficiência, que não enxerga, que não tem a mãozinha, que não tem braço, não tem perna, ou que não consegue andar, não é isso? São pessoas com essas deficiências que praticam os esportes e podem competir. Só que essa palavra paraolímpico a gente usava bastante antigamente. Hoje em dia ela ainda existe, ela ainda está certo. Só que nós vamos utilizar sempre, agora um pouquinho mais para frente, todas as vezes que a gente fizer alguma atividade, a palavra paralímpico. Por quê? Porque nos esportes, essa palavra paralímpico é a tradução perfeita da palavra Paralympic, que em inglês significa paralímpico, que são essas Olimpíadas onde as pessoas deficientes participam. Então, para ficar com a tradução certinha, os esportes, né, a sede de esportes de alguns países, inclusive o nosso, eles conceberam essa nova palavra. Então, ao invés de a gente ficar falando sempre paraolímpico, a gente vai falar paralímpico. É assim que vocês vão ouvir daqui para frente em jornais, revistas, e já estão ouvindo, né? Então, paralímpico é a palavra mais correta para a gente estar falando no meio dos esportes ou através de alguma atividade que a gente vai fazer. Mas se porventura você falar paraolímpico, também não vai estar errado, ok? Ah, sim, por que tem essas duas palavras? A Tia Neide não deixou bem explicado. O paraolímpico, ele ainda existe porque nós temos algumas regras, né, alguns lugares que se chama, no caso, Academia Brasileira de Letras, e nessa Academia Brasileira de Letras, elas dizem quais são as palavras que estão certas e quais as palavras que estão erradas. Então, enquanto a Academia Brasileira de Letras não diz pra gente que alguma palavra está errada, então a gente não pode dizer que ela está. A gente pode apenas não utilizar mais, mas ela não quer dizer que ela esteja errada. Agora, a Academia Brasileira de Letras está para trocar o nome de Paraolimpíada para
Paralimpíada. E aí, quando a Academia Brasileira de Letras disse assim, ó, Paralimpíada agora está errada, a gente não pode mais falar essa palavra. Aí a tia Neide ou a outra professora que tiver com vocês vai falar, ó, antigamente a gente falava Paralimpíada, agora não é mais, agora é só Paralimpíada. Tudo bem? Ainda falando sobre os nossos esportes olímpicos e paralímpicos, lembra que a gente trabalhou 2 atletas na modalidade olímpica, que é aquele onde as pessoas sem deficiência participam. Nós falamos sobre o Bolt, lembram? Usain Bolt? Já trouxe aqui a imagem. Eu fiz um círculo no Usain, tá vendo? No Bolt. Ele é um atleta, né, que corre nas pistas, ele é vencedor, tem várias medalhas de ouro, não é brasileiro, lembram dele? Tia Neide passou até um videozinho contando sobre a história dele, a gente fez algumas atividades também. E sobre o nosso atleta paralímpico, a Tia Neide falou sobre o Lucas Prado, lembra? Deficiente visual, que precisa correr com um guia, e o guia que ele costuma correr, pelo menos até as últimas corridas, foram o Laércio Martins, que, ó, Tia Neide trouxe aqui a figura. O Lucas é o nosso atleta paralímpico e esse aqui é o Laércio, que é o guia do Lucas, tá vendo? Tia Neide só trouxe essas 2 figuras e só está falando deles com você hoje para a gente relembrar sobre os atletas que nós aprendemos nessa unidade de esportes, da nossa unidade 1 do nosso livro Buriti, e que foram atletas ressaltados pelo livro. Da atividade olímpica, nós ressaltamos o Bolt, e na atividade paralímpica nós utilizamos o Lucas Prado. Mas você se interessar, e eu acho muito legal, chame o papai ou a mamãe ou quem você quiser e podem sentar juntos para estar pesquisando outros esportes paralímpicos, outros atletas que ganham tantas medalhas quanto o Lucas e o Bolt. Bom, vamos voltar então para a nossa página 24, que é a nossa atividade de hoje. E aí, na página 24, do lado, tem várias figuras. Deixa a Neide mostrar. Tem várias figuras. Eu quero fazer o seguinte, quero que vocês prestem atenção. Olhem para essas figuras, vejam os traços dela, vê tudo que vocês possam prestar atenção e observem coisas que te chamem a atenção e eu já volto para a gente falar sobre elas. Bom, já que vocês já olharam as figuras, eu queria fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês conseguiram identificar. Cada figura dessa aqui, você conseguiu prestar atenção que ela está representando um tipo de esporte? Olha só, eu vou te fazer uma pergunta, vou te fazer várias perguntas e aí vocês vão olhando para cada figura dessas. A primeira pergunta. Você consegue identificar alguma semelhança ou alguma diferença nesse desenho? Vamos olhar bem para eles? Eles têm um fundo azul, né? Os desenhos são traços brancos, não são traços complicados de fazer, mostram que cada um está realizando esporte. Tem gente aí fazendo esporte olímpico e tem gente fazendo esporte paralímpico. Bom, tô vendo que faltam coisas nesses desenhos. Para o nosso corpo estar completo, a gente precisa ter o quê? Você consegue enxergar o que está faltando nesses desenhos? Eu também não. Consegue enxergar os dedinhos? Eu também não consigo. Essas figuras de forma diferente que estão no livro de vocês no Buriti, elas são chamadas de pictogramas. Tia Neide, que palavra difícil. Pois é, vamos falar? Pictograma. Tudo bem, e o que é o pictograma? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Vocês sabem o que significa? Não sabe? Tia Neide vai explicar agora. Pictograma é uma figura que representa uma ideia
ou um conceito através de algum desenho, alguma figura. No caso, esses pictogramas que a gente está vendo estão representando a ideia dos esportes, seja olímpico ou paralímpico, e cada modalidade, não é isso? Tem esportes aí de natação, de dança, tem vários tipos de esporte. Você conseguiu identificar pelo menos 3 nesses pictogramas? O pictograma, ele serve para representar muito bem alguma ideia. Ele não é feito de qualquer maneira. São desenhos simples, mas que tem que representar uma ideia da melhor forma possível para que todos possam entender. Nesse caso, os pictogramas eles foram criados para ajudar a difundir, para ajudar a anunciar, explicar, falar sobre os esportes paralímpicos e olímpicos para todo mundo. Todo mundo que olha essas figuras consegue entender do que nós estamos falando ou pelo menos do que se trata. Para falar mais sobre o pictograma, Tia Neide pesquisou e achou um videozinho falando sobre tudo sobre os pictogramas. Como é feito, por que é feito, quem trabalha fazendo isso, o que acontece, qual é a utilidade. É muito bacana você ver, interessante para você, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, todo mundo pode assistir junto, é bem legal. Tia Neide não conhecia muito bem sobre isso, já tinha ouvido falar, mas depois que eu vi o vídeo eu achei bastante interessante, então eu acho que vocês também vão achar. No site, Tia Neide até mandou no planejamento para que colocassem, vocês já conseguissem ver antes mesmo da Tia Neide falar, se tivesse alguma curiosidade. Mas por algum motivo, não sei o que aconteceu, a tia que coloca as atividades no site acabou não colocando, deve ter algum motivo para isso. Então a Tia Neide vai enviar no grupo do WhatsApp do papai e da mamãe. Aí vocês entrem lá e vejam esse vídeo, não deixem de ver porque faz parte da nossa atividade de hoje, é importante e vocês precisam estar sempre por dentro de todas as novidades. Então agora a gente já pode responder algumas questões do nosso livro. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: observe os desenhos e depois converse com seus colegas. Como a gente não está em turma, não está com os nossos amiguinhos, você pode conversar com quem está te ajudando. Vamos falar sobre o primeiro pictograma. Quem foi que identificou que esse esporte que está sendo praticado é o futebol? Parabéns! Do lado, no pictograma ao lado, tem um ciclismo olímpico que está sendo praticado. No pictograma número 3, nós temos o esporte de tênis olímpico. Lá embaixo, nós temos na primeira figura, nós temos o remo olímpico. A Tia Neide não apresentou esse esporte aqui, mas você pode pesquisar na internet todos os outros esportes que são praticados nas Olimpíadas. O remo é num barquinho, é feito em dupla e é de remar, né? A equipe que consegue chegar primeiro é a vencedora. Segundo, depois do remo, nós temos o basquetebol. Só que tem uma diferença nesse desenho, a gente já vai chegar lá. Depois nós temos lá na figura 3, da segunda coluna, nós temos a natação. Lá embaixo, nos últimos pictogramas, nós temos a ginástica rítmica. Nós temos, do lado da ginástica rítmica, nós temos o hipismo. Hipismo, Tia Neide também não falou, mas é a corrida de cavalo, né? São os cavaleiros, os cavaleiros. Eles montam no cavalo, é uma corrida onde os cavalos têm que ser bem treinados, eles passam por obstáculos, também é muito bacana e você pode verificar depois pesquisando também. E do lado nós temos um atletismo. Atletismo, quando a gente fala atletismo, é sempre corrida, tá? Então, olha só. Esses são os esportes que os pictogramas estão mostrando pra gente. Só que tem umas diferenças e umas semelhanças nesses desenhos.
Aí tá perguntando embaixo, a Neide acabou de falar com vocês. Como é possível descobrir o esporte que esses desenhos representam? Como é que você descobriu que o esporte que você está olhando agora, por exemplo, o primeiro pictograma, está tratando de futebol? O que te deu a entender que você identificou o futebol? Do lado, como é que você entendeu ou identificou que é o ciclismo? É isso que o livro está te perguntando e você vai mostrar para o seu pai ou para sua mãe o que te mostrou no pictograma, na figura, a resposta certa do esporte. Eu identifiquei que no primeiro pictograma estava se falando sobre futebol porque eu vi um atleta e uma bola. Então, logo eu identifiquei que o esporte que estava sendo falado nesse pictograma era sobre futebol. Assim que você vai seguir essa linha de pensamento, olhar para a figura e ver o que ele está usando. Ah, se ele está usando isso, então ele está fazendo tal esporte. Se você não conseguiu identificar todos os esportes que Tia Neide falou logo no comecinho, você pode olhar o que eles estão fazendo e tem certeza que você vai conseguir identificar. Aí o número 2 está falando assim, que semelhanças e diferenças você nota entre esses desenhos? Todos esses desenhos são iguais? Todos, não tem nenhum tipo de diferença? Não tem nenhum tipo de semelhança? Olha, a gente verifica que eles são desenhos, a semelhança entre eles é que eles são tem o fundo azul, são feitos de forma simples, com gráficos brancos, estão falando sobre esportes, tem atletas praticando esportes. A diferença é que tem um outro esporte ali que não é totalmente olímpico. Tem algum esporte ali que é paralímpico. Você conseguiu identificar? E aí no 3, a pergunta 3 é exatamente sobre isso. Quais desenhos mostram esportes praticados por atletas paralímpicos? Se você olhar bem para os pictogramas, ele mostra um desenho. Na verdade, ele mostra até mais do que um desenho de atividade paralímpica. E tá nítido da gente ver. Vamos analisar juntos? Eu consegui achar 3. Quantos vocês acharam? Tia Neide vai falar com vocês aqui. Nós temos o primeiro esporte paralímpico, que é exatamente a primeira figura. É o futebol paralímpico, tá vendo? Cego, é o cego que está jogando, deficiente visual. Você vê que eles têm uma tarja nos olhos, ele tem uma venda nos olhos, mas está jogando bola. Segundo pictograma que mostra pra gente atividade paralímpica é o basquetebol. Se você olhar, ele está jogando basquete, mas ele está numa cadeira de rodas. Deixa eu ver se a tia consegue mostrar. Ó. Ele está numa cadeira de rodas, mas está jogando. Aqui, ó, o deficiente visual tem uma venda nos olhos. Tá vendo? E a outra atividade paralímpica que nós estamos vendo é o atletismo. Se você olhar bem para o pezinho deles, eles têm um suporte, eles têm uma prótese nos pés, porque provavelmente esse atleta não tem um pé ou uma perna, mas isso não impede que ele pratique o atletismo. Bom, já que a gente trabalhou hoje sobre pictogramas, então Tia Neide vai propor uma atividade. Dessa vez essa atividade vai sujar um pouquinho as mãos, mas vai ser bem legal, vai ser bem criativo. Pictograma, a gente viu que são figuras que representam uma ideia, não é isso? Vamos criar o nosso pictograma. Vamos olhar dessas figuras que a gente viu no livro e vamos tentar desenhar. Não precisa ser igual, pode ser parecido ou de um jeito que você acha que está falando sobre um determinado esporte. Quando você acabar de fazer esse desenho, vamos passar esse desenho para uma bandeja de isopor, bem parecido com o que a Tia Neide vai mostrar agora. Peraí.
Para essa atividade, a gente vai precisar de isopor, uma bandejinha de isopor. Pode ser aquelas que vêm, aquelas pizzas brotinho, ou aquelas bandejas que a gente compra presunto, queijo no mercado. É só lavar, secar, para a gente poder utilizar. Então, Tia Neide pegou essa bandeja aqui, tá vendo? Essa bandeja aqui, Tia Neide vai usar para fazer o pictograma, o meu pictograma. Aí a gente vai precisar de lápis. Vou pegar o material todo para te mostrar, peraí. Olha só, Tia Neide pegou um isopor. Pode ser folha sulfite colorida, ou se você não tiver folha colorida, não tem problema. Eu também não tenho, então eu vou usar a folha branca comum. Vamos precisar de um lápis com a ponta bem afinadinha, ó, a ponta bem feita. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta. Vamos precisar de um rolinho de tinta ou um pincel. Se você não tiver, Tia Neide também não tem. Então eu peguei uma esponjinha velha, que minha mãe tem por aqui, uma esponjinha, e eu vou esponjar essa tinta na hora que eu for fazer a atividade. E tinta guache. A única que eu tenho aqui, tinta guache, é preta. Mas se você tiver outras cores mais coloridas, melhor ainda. Eu não tenho tinta guache colorida, mas eu tenho cola colorida. Eu também posso usar essa cola colorida para pintar. Sendo que, quando eu usar a cola, na hora que eu for lavar meu isopor, porque quando a gente for fazer esse pictograma, que é um carimbo, não deixa de ser um carimbo que a gente vai trabalhar, quando é tinta guache, a gente consegue lavar um pouquinho depois, porque a tinta vai soltar. Se você usar cola, tem que lavar um pouquinho mais rápido, porque é exatamente o que a palavra já diz, cola. A tinta vai colar no isopor e depois vai ficar difícil de tirar. Então, olha só, providencie material. Enquanto isso, eu vou fazer um vídeo depois da nossa aula, mostrando como que eu fiz o meu e como vai ficar. Se vai ficar bom, se não vai ficar bom, eu não sei. Mas vocês vão poder fazer o de vocês, eu vou mostrar o meu e com certeza vocês vão me superar. Vocês vão me superar nessa arte. Então, ó, por hoje a nossa atividade do livro está finalizada. Vou mandar logo em seguida para vocês o link mostrando como se faz o pictograma e logo em seguida vou estar mostrando para vocês o vídeo passo a passo da atividade do nosso carimbo que a gente vai fazer juntos, tá bom? Ó, super beijo para vocês.